Olá, como estão todos? Bem-vindo. Hoy me gustaría hablar y traer indicaciones para quien no sabe por dónde empezar a hacer su autoanálise, su autoevaluación, ¿sí? Yo traigo hoy ideas, dicas de cómo empezar esta autoanálise, esse autoconhecimento, sim? Por onde empezar? Vamos allá. Hoy, para que haga su autoconocimiento, acuerda que esto hace parte del trabajo que vamos a hacer con los niños también. Trabajo educacional de las emociones y de nuestra mente, ¿sí? Para nos prepararmos para ayudar a nuestros hijos, ¿sí? A nuestros alunos, nuestros netos. Entonces, hay que identificar sus características, sus miedos, sus emociones, los pensamientos, quais os pensamentos, quais os pensamentos que está cultivando diariamente, dia a dia. Quais são os recuerdos que está aí todos os dias cultivando, todos os dias cuidando destes pensamentos? Que tipo de pensamento tu está aí absorvendo diariamente, seus recuerdos? Se tu tá aí sempre acordando de recuerdos traumáticos e todos os dias aqueles recuerdos, aquele dolor vem e aí genera uma sensação de mal-estar, de tristeza, uma emoção de tristeza que estás cultivando, sim? Vai analisando tudo isto, agarra aí um lápis e um papel, porque ahorita eu vou indicar as questões, os temas específicos para que aí esteja se autoevaluando, se autoanalisando. E eu tenho uma dica importante. Pode ser que tenha gente que não le guste, bueno, pero para quem está disposto a sanar-te, a curar essas emoções, esses bloqueios mentais, os traumas emocionais, eu dou uma dica de que pueda perguntar a alguém de seu convívio, a alguém que tu tienes intimidade. Por quê? Porque é muito mais fácil a outra pessoa ver nossas características do que nós outros solos ver, entender, analisar isso solito. Por quê? Porque às vezes por el orgulho nós outros não queremos ver a parte negativa. E isso é onde agora é necessário ver, poner atenção. ¿Por quê? Porque é onde vamos trabalhar essa parte negativa, pero que vea sem juzgar essa parte negativa que todo el mundo tem, pero que vamos aí com acolhimento, com cuidado, para poder entender o que passa com esta nossa esse nosso automatismo, esses nossos pensamentos, esse dolor, esse rancor que é guardado, sim? Então, se tu queres pedir a alguém que te diga suas características, que te ajude a recordar isso, pero que receba com amabilidade, com gratidão, porque isso é para seu bem, sim? Isso é para sua cura, sua sanação. Vai a entender, porque é um passo a passo. Aqui estamos começando por analisar. Depois de analisar, há outros passos. Não se pode correr, sim? Porque aqui vamos analisar, vamos adentrar em dolores, em traumas profundos que não foram sanados muitas das vezes. E isso pode generar em aquele instante que tu está acordando um dolor, uma tristeza, uma melancolia ou raiva, algumas sensações podem generar aí e vai ser generada, pero tranquilo, isso vai ser curado e sanado. Sim, é necessário passar por esse processo,
para poder sanar. Não tem como sanar algo, um dolor mental, emocional, sensações negativas, pensamentos negativos, sem passar por el processo del reconhecimento e del dolor, sim? Há que passar por esse processo. Então, se tem coragem, se tem e se pide ajuda, por favor, que não se sinta como que um ataque de la outra pessoa, porque sim pode causar essa sensação devido a que seus traumas mentais estão aí aflorados todavia. Então, pode ser que em esse momento, quando a gente te diga a verdade de sua característica, de seu caráter, você pode ser que vai aí estar bravo com a pessoa ou triste contigo. Já te digo, isso é um processo, isso é ajuda para sua cura completa, mental, emocional, espiritual e física também, sim? Porque vai ser uma limpeza, vamos trabalhar aqui uma limpeza em essas sensações e emoções que te bloqueiam, que te fazem parar com crenças limitantes, e isso não é bueno, sim? Então, vas a escrever em um papel suas características, suas emoções, suas sensações, vai perceber o que genera medo, o que genera rabia, sim? De ti mesmo e de los demás, lo que hace tratar mal a la gente, a perder la paciencia, que pasa en el ambiente que te hace perder la paciencia. E que alguém te diz que isso despierta suas emoções negativas e te haces reaccionar de maneira às vezes grosseira, ignorante, descontrolado emocionalmente. Que passa? Que te hace a se descontrolar, sim? Percebi isso, porque é nisso que vamos trabalhar. Depois de identificado todas essas questões, vamos trabalhar em las características, em essas emoções, em esses sentimentos, os pensamentos, para sanar, para curar, para transformar os pensamentos, as emoções negativas em positivas, sim? É um tipo de desbloqueio mental junto com reprogramação mental positiva. Vamos desbloquear crenças, pensamentos que te impedem de seguir adelante, te impedem de ter êxito, prosperidade na vida e ter uma família saudável, filhos saudáveis, mentalmente, emocionalmente, fisicamente, filhos sem ansiedade, sem inseguridade, sem medos de los padres, de perder os padres, sem medo de viver sua vida, sim? Então, é com essa análise que vamos aí começar nosso processo de cura emocional e mental. Então, a ver, vou agora dizer o que tem que apontar e analisar sua autoanálise, sim? Como sou? Vai pensar, identificar como sou, quais são minhas características, sim? Como tu vês que és. Por isso que eu te digo, é bueníssimo fazer parte da terapia, perguntar a las personas como elas te veem, porque muitas vezes tu te vês de uma maneira que tu não és. Às vezes tu és muito melhor do que tu te vês, sim? Então é importante, essa dica é especial, porque tu vai ver suas fragilidades, suas debilidades emocionais, mentais, de seu caráter, de suas características, pero também vai ver las que tu não veia, suas características positivas que às vezes tu não veia. E é importante
que às vezes outra pessoa vai te dizer, é que tu vai ver, sim, eu era assim, eu era buena, eu tenho essas boas características, porque às vezes por crenças limitantes tuyas, tu não está conseguindo ver suas boas características. Entenda que é importante esse autoanálise. A outra pergunta é, como me vejo fisicamente e personal? E aí tu vai comparar com o que a outra pessoa te diz, sim? Se vê bem, se vê companheira, amiga, se vê uma pessoa tranquila ou estressada, agitada, como tu te vês, sim? Como me sinto quando estou sola? Quando tu te sentes quando estás sola consigo mesmo? Te gusta estar sola? Porque quando nos gostamos de estar solas é porque estamos aí bem, não necessitamos de nadie para nos sentirmos melhores. Estamos bem com nós outros mesmos, nos amamos e estamos felizes com nossa companhia. É importante entender porque às vezes buscamos pessoas para completar nossa felicidade, porque não nos sentimos felizes solas, completar nossa solitude, estar sola, soledade, né? Então, é necessário estarmos bem com nós. Quando estamos bem completos com nós outros mesmos, não necessitamos nada para completar. Não vamos nos sentir solitários em la solitude, porque estamos bem com nós outros mesmos. Então, é necessário analisar como se sente quando está sola. Quais são as pessoas que atraigo? São pessoas buenas, de bom caráter. Como são essas pessoas? Quais são as pessoas que me gostaria atrair? Está perto, está cerca. Quais são essas pessoas, sim? Quais são minhas atitudes em meio a conflitos e desafios, sim? Em meio, às vezes, a pressão no trabalho, a exigências no trabalho, como é minha atitude, como me sinto, como me porto diante desses conflitos. Eu reacciono ao contexto de maneira consciente. Bueno, aqui tu tens que perceber, se eu reacciono sem pensar, é porque quem está me controlando é minha mente, minhas emoções estão controlando minhas atitudes, sim, minha resposta. Pero se tu consegues contestar de maneira sábia, inteligente, consciente e tranquila a um desafio, até que uma afronta, até que um ataque verbal de outra pessoa, então aí tu está en el comando, en el controle de suas emoções, sim? É importante perceber se tu está controlando suas emoções ou são suas emoções que estão te controlando, sim? Lo que me dizem sempre tomo como uma afronta, um ataque, eu vejo como um conselho para pensar, para analisar, para ser analisado. Como eu tomo as respostas ou os conselhos que alguém me dá. Identificar o que te hace perder a paciência e reaccionar de maneira impensada. É bom identificar porque aí vamos diretamente ao assunto que te causa impaciência e reacione. Às vezes grosseiras e às vezes até se passa incompatível com o que foi dito, porque tu exagera em las reações, que está te afetando, que tu sente em aquele momento, sim? Para contestar assim, para sentir tão agredido. Identificar o que te afeta emocionalmente
identificar seus dolores emocionais, identificar su rancor, se tu tem amargura, se te guarda esses sentimentos, se tu falta perdonar alguém e por isso guarda, carga esse peso dessa responsabilidade, desse dolor, se tu se culpa muito, por que se culpa tanto, sim? Por isso, sua falta de perdão, sua amabilidade de pedir perdão, tu tem condições de pedir perdão, ou seu orgulho não te deixa, te controla, sim? Quem que está te controlando? É seu orgulho ou é sua persona? É importante analisar isso, identificar seus pensamentos diários, se são pensamentos tóxicos que tá te enfermando. Pensamentos tóxicos são pensamentos negativos, pessimistas, que isso a cada dia está mais e mais crescendo em ti, em tua mente, e há que analisar por quê, sim? Identificar quais são os pensamentos, identificar seus medos, sim? Identificar seus traumas. Existem traumas horríveis, sim? De abuso sexual na infância, de uma perda, de uma violência doméstica grave, de vários traumas. Pero há que ver, há que curar e sanar esses traumas, identificar o que te traz esses malos recuerdos, porque temos que eliminar esse recuerdo. Não é olvidar, pero sanar, curar, sim? Quando pensar, ok, vai pensar, pero não vai ter raiva, não vai deixar que esses pensamentos generem uma emoção negativa para te intoxicar. Vai entender que aquilo passou, pero que você se liberta, perdona e deixa a vida seguir. Assim é que vai desbloquear sua vida, sim? Vai deixar que fluya. E aí vai ter mais prosperidade, êxito em seus negócios, em sua vida emocional, personal, em relacionamento diário com as pessoas na casa ou afora em seu trabalho, e tudo vai cambiar, sim? Pero há que cuidar desses traumas que todos nós outros temos. A coisa é se foram sanadas ou se não foram sanadas e estão aí sendo cultivadas, sim? Como veo a vida e as pessoas? Como veo a vida e as pessoas? Como eu veo a vida e as pessoas, eu veo a mim. É importante entender. Como eu trato as pessoas, eu estou tratando a mim. Então, se eu trato as pessoas mal, é porque não me amo. Então, temos que nos amar, nos perdonar, sanar, curar essas emoções, essas heridas, nos amar para poder amar as outras pessoas. Porque se tu entra em um relacionamento com uma outra pessoa, até no trabalho, um convívio social, tu não vai dar o melhor, tu vai dar o pior. Por quê? Porque tu não se ama, tu não sabe se tratar, tu te trata mal. E aquilo, da maneira que tu te trata as pessoas. Então, por isso há que melhorar e sanar essas heridas, sim? E se amar. Se pensas recorrente em essas memórias traumáticas, tem que identificar como me trato, agora acabo de dizer, analisar como se trata, como trata os demais, porque como trata os demais é a maneira como te sente, como te trata, sim? E trabalhar, depois de analisar isso é um passo, é um caminho que eu estou te dando para que haga sua autoanálise, importante, porque tem a ver com nossos filhos. Já
tengo dicho de las otras veces, porque para tratar a mis hijos, para cuidar de la salud mental y emocional de mis hijos, yo tengo que estar sana, saludable, mental y emocionalmente, porque no tiene otra manera de yo, entonces, ayudar a mis hijos a ser mejor, a cómo cuidar de su autocontrol emocional, si yo no sé hacer, si yo no practico, ¿sí? Entonces, estas yo estoy trayendo aquí, disculpa, essas informações em mi Instagram e Facebook também eu trago mais informações. É bom ver as duas informações, porque uma é complemento de la outra. Já eu estou trazendo muitas técnicas, sim, métodos que para essa sanação e essa cura mental, emocional e espiritual e física também. Sim? Espero que les gustem, compartam com seus amigos, espero vocês aqui, subscrevam no canal, apoiem esse canal que é de suma importância para nossa vida personal e de las pessoas que amamos também. Tchau, saludos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.